Oriente hoje. Nossa conversa de hoje será a respeito do chamado Oriente Médio, os países do Oriente Médio, as guerras que aconteceram para a organização do território no Oriente Médio. Nós vamos falar muito de Israel. Nós vamos falar muito de algumas situações que acontecem no mundo árabe, não só no mundo árabe, mas também na influência dos judeus, influência da disputa na região do chamado Oriente Médio. Mas para a gente poder entender o que é basicamente o Oriente Médio, nós temos aqui uma lista de nome de alguns países que compõem o tão famoso Oriente Médio. Egito, tá? A Líbia, que está um pouco mais para cá, para cima, está aqui do lado do Egito, tá? A Tunísia, que está também um pouquinho aqui no norte da África, o mapa não mostra, tá? Marrocos, Argélia, Etiópia, Somália, Djibouti e Sudão. Então, esses territórios aqui da Djibouti está bem aqui, tá? Bem aqui nas margens do Mar da Arábia. Então, essa região toda nós chamamos de Oriente Médio, mais Arábia Saudita, mais Iraque, mais Irã, mais Síria, mais a Jordânia, mais Israel, mais a faixa de Gaza, que fica bem aqui assim, mais o Líbano, mais a Síria e também a Turquia. Sem contar outros países, como Turcomenistão, Uzbequistão, tá? Azerbaijão, Quirguistão e Cazaquistão. Então, esse território nós chamamos de Oriente Médio. Qual é a grande importância do Oriente Médio na perspectiva econômica mundial? Todos vocês já devem saber, é a grande concentração de petróleo que existe dentro dessas regiões do Oriente Médio. Só para você ter uma noção, o Irã tem uma reserva de aproximadamente 90 milhões de barris de petróleo. O Iraque, 100, tá? O Kuwait 90 e a Arábia Saudita 245. Outros países do Oriente Médio, cerca de 120 milhões de barris de reserva. Isso quer dizer que eles têm um grande poder econômico, não só na região, mas de caráter internacional. Daqui a pouco nós vamos ver a chamada Guerra de Yom Kippur, que vai marcar a primeira grande crise do petróleo no mundo. Então, a importância na região. Essa região possui as maiores reservas de petróleo do mundo, origem das primeiras civilizações, ou seja, parte do território corresponde ao chamado crescente fértil. Se você lembra na aula de história no primeiro ano, o professor de história no primeiro ano falou para vocês quais são os atuais territórios que correspondem ao antigo crescente fértil. Então, Egito, Palestina, Mesopotâmia. E a Mesopotâmia hoje corresponde a território do Irã, território principalmente o Iraque e algumas outras regiões circunvizinhas. Então, berço das 3 maiores religiões monoteístas do mundo: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. O judaísmo foi a primeira religião monoteísta surgida no mundo. Depois, o cristianismo. Então, a base do cristianismo é o judaísmo. E depois nós temos a formação do islamismo. A base do islamismo é o judaísmo e o cristianismo. Portanto, essas são as 3 grandes religiões monoteístas do mundo e que estão em conflito nessa região como um todo, principalmente nessa região chamada Palestina, que tira o sono de muita gente durante muito tempo na história da humanidade. Então, em 1897, Theodor Herzl
comandou o chamado movimento sionista. Professor, o que foi o movimento sionista? Deixa eu pegar aqui o mapinha novamente, tá? A origem das primeiras civilizações está aqui no chamado Crescente Fértil na Mesopotâmia. Nessa região tem a história da formação do cristianismo. E daqui dessa região, essa região toda, Jordânia, Cisjordânia, Transjordânia, Síria, Líbano, a questão de Israel, estabelece a história da formação do cristianismo. E os judeus foram perseguidos por diversos povos na história da humanidade. Foram perseguidos pelos babilônicos, pelos neobabilônicos, foram perseguidos pelos romanos e posteriormente, lá no século XX, antecedendo a Segunda Guerra Mundial e durante a Segunda Guerra Mundial, os judeus foram perseguidos por Adolf Hitler. Todos vocês, alunos de ensino médio, segundo ano, sabem disso. E provocou o chamado Holocausto. Então, o que vai acontecer? O povo judeu, desde os primeiros primórdios da organização das civilizações, foi um povo perseguido. Então, isso fez que eles se espalhassem por diversas regiões do mundo. E lá no final do século XIX, com Theodor Herzl, começa um movimento de unificação de um território para o povo judeu. Um país judeu, vamos dizer assim. E só foi possível a criação do Estado de Israel em 1948. Aí continuou o quarto tópico, diz assim: os judeus estavam dispersos desde a tomada da Palestina pelos romanos do anos 70 depois de Cristo, para você ver a situação do povo judeu. Eles não tinham direitos civis por onde eles passavam, eles estavam sujeitos a constantes perseguições. Principal perseguição desencadeada acerca do povo judeu com uma ação de etnocentrismo foi a ação dos alemães durante a Segunda Guerra Mundial, principalmente comandado por Adolf Hitler, tá? Esse movimento sionista, tá, estabelecem-se na Palestina, que já era ocupada pelo povo árabe. Falou Palestina, o povo é de origem árabe. Se instalam os primeiros kibbutzim, ou comunidades agrícolas, onde a propriedade da terra era coletiva. Isso desde os primórdios do cristianismo, tá? Desde os primórdios da organização da sociedade nessa região. Então, no século, aliás, a questão está assim: o Oriente Médio no século XVII que vai sofrer profundas transformações. E, durante a Primeira Guerra Mundial, nós temos uma aliança desse território aqui, tá ok? A antiga Ásia Menor, hoje chamada de Turquia, mas que antes da Primeira Guerra Mundial era chamado de Império Turco-Otomano, ou seja, um império turco-islâmico. Então, depois da Primeira Guerra Mundial, esse território ele foi dividido. O Império Turco-Otomano foi desmembrado e não poderia surgir novamente uma outra possibilidade de um império na região. Isso vai originar uma crise na Ásia Menor, na antiga Ásia Menor, porque, por exemplo, o Iraque tem interesses em territórios no sul da Turquia. A Síria também tem interesse nas regiões montanhosas no sul da Turquia, porque nessas regiões aqui nós temos nascente de alguns rios, e os rios são de caráter fundamental para abastecer toda a região, abastecer toda a área no Oriente Médio. Então, a postura da Inglaterra pós Primeira Guerra Mundial, ela foi apoiar alguns países árabes, tá? Foi a criação de Estado livre unificado na luta contra os turcos durante a Primeira Guerra Mundial. Então, a Inglaterra vai incentivar os países árabes na luta
contra a formação do Império Turco-Otomano na Primeira Guerra Mundial. Vai apoiar também os judeus, vai apoiar a criação do Lar Nacional Judaico. Ela vai conceder apoio financeiro aos judeus. Então, veja a contradição. De um lado, apoiavam os países árabes, do outro lado, apoiavam o Lar Nacional Judeu. E judeus e árabes estão em constante conflito na região devido à demarcação dos seus territórios. Então, a partir ao fim, o desmembramento do Império Turco ocorreu entre França e Inglaterra. A Síria e o Líbano passam para a administração ou a influência francesa, a Palestina, o Iraque e a Transjordânia passam para o controle da Inglaterra. Tanto árabes e judeus ficaram frustrados porque passaram a ter que obedecer ordem dos ingleses e dos franceses. Consequência, eles passam a agredir os ingleses e agredir-se mutuamente na região por disputa de território. Terminou a Primeira Guerra Mundial, o território ainda não havia sido demarcado por um instituto, por uma organização internacional. Na verdade, nós tínhamos a chamada Liga das Nações, que fracassou, e a ONU só foi criada em 1948, portanto, não havia uma instituição internacional para manter o apoio na região. Tanto é que o problema todo, o maior problema, foi criado em 1948 com a chamada criação do Estado judeu ou criação do Estado de Israel. Os árabes ficaram praticamente situados nessas áreas dentro do Estado de Israel. A Transjordânia vai mudar de nome posteriormente para Cisjordânia e vai englobar também um território dentro da área do Estado judeu. E Jerusalém continua a ser uma chamada cidade internacional que não pertence a nenhum território. Ela é tanto organizada por judeus, cristãos e muçulmanos. Então, começam a partir de 1937, com a perseguição maciça desencadeada pelos alemães, tá? A ONU foi criada em 1948 e permitiu a criação do Estado de Israel. Em 1947, a ONU partilha a Palestina entre árabes e judeus. Em 14 de maio de 1948, Davi Ben-Gurion, tá? O Davi Ben-Gurion, ele proclama a criação do Estado de Israel. A área de Jerusalém é internacionalizado, ou seja, não pertence nem a judeus, nem a árabes, nem cristãos. É uma área internacional, certo? Em 1948, com a criação do Estado de Israel, houve a necessidade do reconhecimento deste território. Não foi reconhecido e começa uma chamada Guerra de Independência de Israel. Para poder firmar a sua autonomia, para poder firmar a sua independência, Israel trava uma guerra contra o Egito, Síria, Líbano, Iraque e Jordânia. Então, Israel, é claro que vai ser apoio dos Estados Unidos, tá? A União Soviética entra do lado também de Israel, fornecendo principalmente armamentos. Ocorre um processo de desunião entre os países árabes em relação à criação do Estado de Israel. Ao mesmo tempo, nós temos algumas consequências que são fundamentais para a gente entender a região, tá? A Transjordânia, que tornou-se Jordânia, a Cisjordânia, que surge mediante essa organização do controle da área, e aqui, nesses pontos, nós temos os acordos armistícios que são estabelecidos, ou seja, chamados acordos de paz. Está vendo essa regiãozinha aqui? Chama-se faixa de Gaza. Até hoje,
ela é muito cobiçada por Israel, pela Jordânia, pelo Egito, pelo Líbano ao norte e pela Síria, tá ok? Por que é tão cobiçada? Porque dá acesso direto ao mar Mediterrâneo. Também é próximo do chamado Canal de Suez, que está mais aqui assim para ligar o mar Mediterrâneo até o mar Vermelho, tá ok? Então, essas são as condições na região. Consequência está assim: Israel anexou grande parte dos territórios destinados ao Estado palestino. Então, toda parte que foi destinada, parte de tudo que foi destinado aos palestinos, Israel abocanhou. Então, 77% da região ficou sob controle do Estado de Israel. O Egito vai, então, reivindicar a faixa de Gaza para deter o controle do Canal de Suez. A Transjordânia virou Jordânia, anexou a Cisjordânia, parte de Jerusalém. Então, Jerusalém era uma cidade internacional que ficou sob a administração do Estado de Israel. Só que, com a anexação da Cisjordânia pela Jordânia, tá? Nós temos aqui nessa região o território de Jerusalém sendo integrado. Dá para você perceber pelo mapa, que Jerusalém passou por influência de Israel e também da Cisjordânia. Os palestinos que ficaram sem país na região, sem um território destinado para eles nessa região, estão dispersos sobre a administração ou do Egito ou da ex-Transjordânia, que hoje nós chamamos de Jordânia. Importante informação. Está vendo isso aqui? Isso aqui nós chamamos de Mar Morto. Está vendo essa área aqui? Nós temos nós temos o chamado Rio Jordão, muito importante para a região, abastecer a água, peixe também, no caso, alimentos para a região. Então, toda essa área cobiçada por Síria, Jordânia, Israel e também o Líbano. Então, é uma área de intenso conflito e constante conflito na região. Aquilo que a gente falava está basicamente aqui. O Egito tomou a faixa de Gaza e manteve a região militarizada. Por quê? Para defender os seus interesses no Canal de Suez, que liga o Mediterrâneo ao Mar Vermelho, passando por aqui, chegando até mais aqui embaixo no chamado Oceano Índico. Então, Israel, Jordânia, Líbano e Síria tinham interesses nessa faixa de Gaza, porque estabeleceria o controle dessa região aqui. Mais tarde, Israel vai invadir e vai tomar essa área aqui, chamada de Península do Sinai, na famosa Guerra do Golfo de Aqaba, que é essa região aqui onde a Jordânia e Israel passam a ter acesso ao Mar Vermelho. O Egito vai proibir a saída de Israel por essa região, impedindo o estabelecimento do comércio marítimo. Então, Gamal Abdel Nasser, que foi o principal representante dessas potências árabes no Egito, ele começa um processo de nacionalização das empresas e do serviço público, como se fosse uma ideia de socialização das empresas privadas no Egito. Facilidade para o acesso à terra, proposta de construção da represa de Assuã e nacionalização do Canal de Suez, que estava sob a administração de um consórcio, uma coligação franco-britânica. Os franceses e os ingleses dominavam a navegação nesse Canal do Suez e a sua ligação entre Mediterrâneo e o Mar Vermelho. Então, temos diversos problemas na região. Primeiro que nós
vimos é grande área, concentração de petróleo. Segundo que nós vimos foi a concentração das 3 grandes religiões monoteístas do mundo nessa área, nessa região. Agora nós estamos vendo a questão hídrica, tá, o Rio Jordão, nós estamos vendo a questão econômica, a navegação a respeito do canal de Suez. Ao mesmo tempo, nós temos Inglaterra, França e Rússia vão invadir a Península do Sinai, que é esta área aqui, vão invadir a Península do Sinai, vão tentar depor Gamal Nasser, que sofre uma derrota militar gigantesca, mas politicamente ele saiu com uma vitória maravilhosa. Inglaterra, França e Israel retiram-se do país, ou seja, ele acaba vencendo essa ideia. E o canal de Suez passa definitivamente para a administração do Egito, tá? Com a condição de permitir a livre navegação tanto no canal quanto no Mar Vermelho. Gamal Nasser perdeu militarmente o conflito, mas politicamente ele obteve vitórias. Primeiro que o canal do Suez passa para a administração do Egito. E segundo que, passando por essas áreas, passando por essas regiões, eu vou estabelecer também o comércio com os países que estabelecem o uso do canal de Suez. Então, ele transforma-se na maior liderança árabe da época, ok? Então, Gamal Nasser torna-se a principal potência política no Oriente Médio, representando diretamente a estrutura política do Egito. Ao mesmo tempo, em 1967, aquilo que a gente falava aqui, ok? Liberou-se o canal de Suez, mas ainda haviam atritos entre o Egito, Israel e a Jordânia. Então, nessa área aqui, chamada de Golfo de Aqaba, em 1967, Gamal Nasser vai interditar essa região, impedindo que Israel estabelecesse o contato com o Mar Vermelho, consequentemente, contato com o Oceano Índico. Então, começa uma nova guerra na região. A Israel ataca de surpresa e antecipadamente a Síria, a Jordânia e o Egito. Isso significa que Israel, com apoio agora dos Estados Unidos, estabelece uma vitória fulminante. A força aérea israelense ataca a aviação egípcia ainda no solo. Os egípcios não saíram do solo para tentar combater Israel. A força aérea, Israel, que é uma das principais forças militares da região, pega de surpresa o Egito, a Jordânia e a Síria, sem nenhum aviso, sem nenhuma declaração de guerra, simplesmente passaram a bombardear a região, passaram a atacar a região. E isso faz com que estabeleça a principal consequência na região, tá? Aí diz assim, Israel, tá? Essa região de Israel, ela vai anexar a faixa de Gaza, a Península do Sinai. Então, significa que Israel passa a ter também controle do canal de Suez e também do Golfo de Aqaba. Se antes não poderia utilizar nem Suez nem Aqaba por força de Gamal Nasser do Egito, a partir de agora, Israel exerce o controle sobre o canal de Suez e o Golfo de Aqaba. Então, vai anexar a faixa de Gaza, vai anexar a Península do Sinai, vai anexar a Cisjordânia, parte do território da Jordânia, está vendo aqui o Rio Jordão, então, muito importante. E também vai anexar um território da Síria, que nós chamamos de Colinas de Golã, tá ok? Essas colinas de Golã, muito importante porque dá acesso também ao Líbano e vou controlar
grande parte dos recursos hídricos da região. Então, origem dos atuais problemas, conflitos entre Israel ou entre israelenses e palestinos na região. Então, há um enfraquecimento da estrutura árabe, um prestígio político e militar de Israel. Então, nós temos essas condições. Há colinas de Golã ao norte, tá? Ao sul da Síria, sul do Líbano, que tem um contato direto, tá? Tem um contato direto com a estrutura do Rio Jordão, a faixa de Gaza, a Península do Sinai e a Cisjordânia, para você ver a influência militar e política de Israel na região do chamado Oriente Médio. Então, causou diversos conflitos de caráter fundamental. Então, aqui nós temos 3 imagens só para representar essa ideia. A ideia dos ataques ou dos conflitos que ocorreram na região, certo? Aqui nós temos, assim, a situação dos palestinos, os árabes, tá? Israel, os judeus, passaram a estabelecer o controle da região. Os árabes foram expulsos, foram desalojados da sua região e estavam dispersos entre os territórios ocupados por Israel, a Jordânia, a Síria e o Líbano. Então, eles estavam espalhados, dispersos por toda a região. Em 1964, esse camaradinha, Arafat al-Hazem, e Yasser é título, tá ok? É o título dele, o nome dele é Arafat al-Hazem e mais alguma coisa mais, certo? Então, o Yasser Arafat cria, em 1964, a Organização para a Libertação da Palestina. Qual era o objetivo? Estabelecer um território palestino na região. Como? Através de ações políticas, através de ações de terrorismo também na área, tá ok? Ela sofreu interferência dos países árabes, passando a agir de forma autônoma a partir de 1969. Os palestinos desconsiderados e perseguidos pelas lideranças árabes foram recuados, foram levados para os chamados campos de refugiados, que estabelecem diretamente um controle da região. Esses campos de refugiados tinham o objetivo de concentrar na região os indivíduos que foram perseguidos pelas lideranças árabes e também que foram perseguidos pela organização judaica, quando houve um processo de anexação territorial nessas áreas do Oriente Médio. Então, portanto, o que nós temos é uma relação direta com a dominação nessa região, a dominação desta área. Aí, o que nós vamos ter? Em relação a essa estrutura, em relação a esses conceitos, essas crises, essas guerras que estavam acontecendo na região do Oriente Médio, em 1973, nós temos a Guerra de Yom Kippur. Yom Kippur significa o Dia do Perdão em Israel. Seria o mais importante feriado religioso do país. O que vai acontecer? Egito, Síria e Jordânia tentam dar o troco em Israel, atacam repentinamente o Estado de Israel. Inicialmente, obteve algumas vitórias. Israel consegue expulsar os egípcios, os sírios e os jordânios através de muitas baixas dos invasores, ou seja, o exército israelense era melhor paramentado, melhor equipado, era melhor treinado que os outros territórios, certo? A consequência dessa chamada Guerra de Yom Kippur foi a primeira crise internacional do petróleo. Por que ocorre essa crise internacional de petróleo? Tá? A Organização de Produção e Exportadores de Petróleo, chamada OPEP, utiliza o petróleo como arma política, quadruplicando o preço do barril, provocando uma crise mundial. Ou seja,
para pressionar a comunidade internacional para que Israel devolvesse os territórios ocupados, os países árabes começam a reter a extração do petróleo. Começou a faltar petróleo no mundo todo, portanto, começou a faltar combustível para automóveis, fábricas e assim sucessivamente. Então, o que vai acontecer? Essa crise do petróleo levou, em 1974, o Brasil a criar um programa de combustível alternativo. Nós vimos isso a respeito do governo militar e nós falamos do programa Pró-Álcool, que foi um programa estabelecido pelos militares na tentativa de tornar o Brasil autossuficiente e diminuir a dependência do uso do petróleo internacional. Em 1974, a ONU equiparou o sionismo a um racismo. Posteriormente, a ideia foi revogada, porque o movimento sionista comparado a uma estrutura do racismo, como se a união dos judeus fosse estabelecida como uma ideia de discriminação e preconceito com os demais povos. Saiu de cena porque não corresponde, evidentemente, a essa ideia. Tá? Aí nós tivemos a guerra civil no Líbano, nós temos que passar, porque alguns desses elementos não estão no nosso livro-texto. Vamos passar rapidinho, tá? Até eu poder encontrar aquilo que está na nossa apostila. Então, no nosso livro vai falar assim, os acordos de 1978 ou acordos de Camp David, foram acordos estabelecidos pelo Egito e por Israel, perdão. Então, mediados pelos Estados Unidos. Aqui você tem Jimmy Carter, ex-presidente norte-americano. Então, do lado do Egito, nós temos Anwar Sadat, e do lado do Israel, nós temos Menachem Begin. Então, houve um acordo de deposição de armas, um acordo chamado de armistício, deposição de armas entre o Egito e Israel. O Egito reconhecia a soberania de Israel. Israel devolveria ao Egito a península do Sinai. O acordo foi cumprido tanto por Israel quanto pelo Egito, só que extremistas egípcios vão assassinar Anwar Sadat em 1981 por grupos que eram contrários ao acordo de Camp David de 1978. Israel retira suas últimas tropas do Sinai, que passa definitivamente para o controle do Egito, embora esses grupos extremistas muçulmanos, contrário a esses acordos, estabeleçam a dominação na região, certo? Aqui nós temos rapidinho uma conversa sobre isso, que é uma situação bastante interessante. Até 1978, o Irã estava seguindo os padrões da cultura ocidental, ou seja, modo de ser, modo de vestir, de alimentação, cultura, tudo era utilizado a partir das cópias do Ocidente. A partir de 1979, o Shah, chamado Reza Pahlavi, e o Ruhollah Khomeini, ou chamado de Ayatollah Khomeini, eles vão entrar num desacordo fundamental, que diz assim: em 79, o Irã era governado pelo rei Reza Pahlavi, ou Shah Reza Pahlavi, governo autoritário disposto a modernizar o país em termos econômicos, aliado dos Estados Unidos no Oriente Médio. Então, durante a década de 60, a década de 70, o Irã era aliado dos Estados Unidos. Hoje, segundo os Estados Unidos, segundo a doutrina Bush, o Irã faz parte do chamado eixo do mal. Olha só
a situação que ocorre na região. Tá? Em 1979, o Ayatollah Khomeini, que era o maior líder religioso xiita na região, depõe o Shah e criam o primeiro governo xiita da história dentro do Oriente Médio. Consequências dessa situação: os Estados Unidos são vistos agora como inimigos, tá? Há uma repressão ao governo civil de 2 anos, uma hostilidade tanto aos Estados Unidos quanto à União Soviética. Os vizinhos com populações xiitas temiam revoluções do mesmo caráter no território. As mulheres passaram a cobrir o corpo com a túnica e o véu. Não é tão radical quanto o regime do Talibã, que onde as mulheres são obrigadas a utilizar a burca, que é a cobertura completa, e com as faixas, as vendas nos olhos e tudo mais. Então, essa foi a Revolução Islâmica de 79. Então, Ruhollah Khomeini depõe o Shah Reza Pahlavi, porque o Shah era aliado da política, da cultura, da própria economia dos Estados Unidos no Oriente Médio. E é basicamente assim até hoje no Irã. Embora tenha sofrido alguns processos de abertura, mesmo assim é um Estado islâmico na região, certo? Em 1979 até 1989, nós temos a invasão soviética no Afeganistão. Nós falamos isso quando a gente abordava a questão do capítulo anterior, que falávamos a respeito do desmantelamento da União Soviética, e nós temos, durante a década de 80, a presença dos Estados Unidos aqui nessa região. Aqui nós temos a região do Iraque, a capital, Bagdá. Tá, ok? Nós temos o Iraque, nós temos aqui o Rio dos Árabes, nós temos aqui embaixo o Golfo Pérsico e nós temos aqui o Kuwait. Essas áreas do Iraque, essa área do Kuwait, são riquíssimas em poços de petróleo. Então, nós temos, em 1979, Saddam Hussein, você já deve ter ouvido falar dele, Saddam Hussein toma o poder no Iraque e torna-se um grande aliado dos Estados Unidos na região. Depois haverá a guerra Irã-Iraque, depois teremos a guerra do Kuwait, depois teremos a chamada a guerra do Golfo. Em todos esses episódios, nós temos a participação dos Estados Unidos na ajuda ao Iraque. Final da década de 90, início do século 21, nós temos a virada. O Iraque passa a ser inimigo mortal dos Estados Unidos na região, porque os norte-americanos eles mudam os seus interesses nessa área. Então, causa temor que uma revolução semelhante ao Irã espalhasse pelo Iraque, onde 60% da população é xiita, e estabelecer o controle do chamado Rio dos Árabes, ou Shatt al-Arab, a única saída marítima do Iraque para o Golfo Pérsico. Então, aqui eu tenho o Irã, do outro lado eu tenho o Kuwait. E o Iraque precisava desse livre acesso, uma estreita faixa que dá acesso à região. Se o Kuwait quisesse, poderia tomar. Se o Irã também quisesse, poderia tomar essa área. Então, o Saddam Hussein antecipa a essa ação e exerce o controle do Shah al-Arab. Então, nós temos aqui a questão da guerra Irã-Iraque. Então, principalmente contra as tropas iranianas que estavam se estabelecendo nessa região. Então, a vantagem inicial foi do Iraque. Os iranianos aparelham um conflito, maior população, maior fervor religioso.
Em 1988, Irã e Iraque firmam um acordo de paz. Não houve vitoriosos, mas houve uma consequência de 1 milhão de mortos para o Irã e para o Iraque. Então, dividindo essa possibilidade de acesso à região. Acabou que, com o acordo, tanto o Irã quanto o Iraque participariam do livre acesso ao Golfo Pérsico nessa área. Então, temos aqui algumas imagens a respeito dessa guerra Irã-Iraque, certo? Passando, nós temos um acontecimento muito interessante que ocorre a partir de 1987, tá? A Intifada foi um movimento da população palestina contra a invasão dos seus territórios. Então, movimento espontâneo dos palestinos que refletia a sua falta de perspectiva contra a resolução dos seus problemas. Foram protestos, apedrejamentos contra as tropas israelenses nos territórios ocupados, ou seja, intifada em árabe quer dizer sobre assalto. Então foram protestos, apedrejamento, porque eles não tinham condições de ter armas para lutar contra a invasão, eles começaram a apedrejar a presença de Israel nesses territórios da região. Aí começam a surgir alguns grupos terroristas que vão ajudar nessa ação de manifestação contra os israelenses. Então, nós temos o Hamas, tá? Organização terrorista apoiada pelo Irã e pela Síria. Portanto, começam agora as ações de atentados terroristas dentro da região ocupada por Israel. E a Organização pela Libertação da Palestina também, Yasser Arafat, passa a conter um prestígio político na região entre os palestinos, como principal liderança acerca da formação do Estado palestino. Principais consequências públicas, tá? Consequências. A opinião pública internacional é favorável à causa da Palestina. Eu me lembro, eu devia ter na época em torno de 5 anos. Eu me lembro que os jornais, a televisão mostravam os tanques, mostravam os apedrejamentos, mostravam os incêndios que aconteciam, revertendo a imagem de Israel como uma nação oprimida, ou seja, começa agora o papel da imprensa em relação ao desenvolvimento dessas práticas. No início da década de 90, no ano em que a União Soviética é desfeita totalmente, nós temos a chamada a Guerra do Golfo. O Iraque, endividado pela longa guerra com o Irã e dono de um imenso arsenal, tinha armas pra caramba, alegou que o Kuwait havia sido criado por interesses colonialistas europeus. Olha o que acontece. Em agosto de 1990, o Iraque vai invadir o Kuwait, mas essa foi apenas uma justificativa. Eram dois interesses fundamentais: dominar as reservas de petróleo do Kuwait e dominar o Shah Arábia, ou a saída para o Golfo Pérsico. Os Estados Unidos conclamou o mundo a se empenhar numa tarefa de libertação do Kuwait, ou seja, os Estados Unidos estavam mais interessados em manter o preço do petróleo, evitando assim uma nova crise uma crise do petróleo mundial. Ao mesmo tempo, a ONU aprovou a resolução que obrigava o Iraque a se retirar do Kuwait. A partir daí, se o Iraque se recusasse a sair do Kuwait, os Estados Unidos tinham carta branca para invadir o Iraque. Então, foi o chamado Operação Tempestade no Deserto. Aqui embaixo, a primeira operação
tempestades no exército, tá? No deserto. Estados Unidos libera o embargo econômico contra o Iraque. O Iraque passa a ter o apoio do Iêmen, Jordânia e da OLP. Veja que coisa interessante. Os palestinos deixam seus conflitos lá em Israel, lá na região da própria Palestina, e vão ceder apoio a Saddam Hussein. O Iraque é derrotado pela coligação internacional liderada pelos Estados Unidos. Então, Inglaterra, França, parte do exército alemão vão apoiar uma coligação comandada pelos Estados Unidos. Vai ser chamada a Operação Tempestade no Deserto. O objetivo era invadir o Iraque e dominar as tropas iraquianas o mais rápido possível, impedindo que o Iraque estabelecesse o controle da região. Saddam Hussein é mantido no poder, com a possibilidade da revolta dos xiitas iranianos amedrontava os Estados Unidos, ou seja, os Estados Unidos decidem manter Saddam Hussein no poder e retornar o apoio a Saddam Hussein para evitar uma revolução islâmica como aconteceu no Irã. E Yasser Arafat tem a sua credibilidade abalada, ou seja, os Estados Unidos começam a ver o Yasser Arafat como um inimigo, tá ok? Estados Unidos, esforços para produzir acordos de paz entre judeus e palestinos. Como consequência disso, tá? Por intermédio do ex-presidente Bill Clinton, há um estabelecimento de um acordo de paz entre árabes, comandados por Yasser Arafat, e os judeus comandados por Yitzhak Rabin, tá? Esses dois indivíduos, essas duas grandes lideranças, foram intermediados pelo presidente Bill Clinton dos Estados Unidos. Então, judeus e palestinos assinam um acordo de paz em setembro de 1993. Selam um acordo de autonomia gradativa, onde os judeus, comandados por Yitzhak Rabin, teriam total autonomia na sua área, e os palestinos árabes, comandados por Yasser Arafat, também reconheceriam todo o seu poder na região. Os grupos radicais, tanto judeus quanto palestinos, não aceitam o acordo. O Hamas, grupo terrorista, tá? O Hamas, grupo terrorista que ficava no Líbano, ou fica ainda no Líbano, e na Síria, passam a patrocinar atentados terroristas contra Israel. Em novembro de 1995, Yitzhak Rabin é assassinado por estudantes extremistas judeus, Yigal Amir, tá? Contrário ao acordo. Por que ocorre essa situação? Há uma questão de intolerância na região. Problemas de intolerância religiosa, intolerância étnica, onde judeus não querem abrir mão da sua região para criar o Estado palestino. E os palestinos não querem abrir mão da sua autonomia e querem parte do território judeu. Então, há problemas entre Israel e os palestinos, não conseguiram mais encontrar uma solução pacífica. É assim até hoje. Nós estamos vivendo um armistício na região, e esse armistício pressupõe acordos entre os dois lados da moeda, certo? Mais recentemente, vamos criar a respeito de uma cronologia do que tem acontecido no Oriente e as suas consequências no Ocidente, tá? Em 1996, o Likud, que é um outro partido de origem conservadora, direita conservadora, vence as eleições e elegem Benjamin Netanyahu, tá? Ou Netanyahu.
tal Nathaniel, seria Nathaniel traduzindo, ok? Portanto, este camarada, ele vai ser muito rigoroso contra as ações dos palestinos na região. Os talibãs, no Afeganistão, implantam um regime fundamentalista, com a qual vocês já viram, com a qual vocês já estabeleceram um contato. Em 1999, tá, morre em Israel, tá, morre o rei da Jordânia, perdão, o rei da Jordânia, que era o rei Hussein. Tá? O Partido Trabalhista, que representava a esquerda, elege o primeiro-ministro Ehud Barak, ou seja, começa agora uma relação com a esquerda no Oriente Médio. O general israelense Ariel Sharon, responsável pela campanha que provocou massacres em campos de refugiados no Shalita em 82 e na região de Sabra, visita a esplanada das mesquitas em Jerusalém, ou seja, vai visitar a área muçulmana dentro de Jerusalém. Dá o início de uma guerra violenta, ou seja, uma intifada em Israel, uma manifestação contra a presença de Ariel Sharon na área. E nós não podíamos deixar de falar do atentado no Pentágono e no World Trade Center em 2001. Qual foi a relação? Este indivíduo, Osama Bin Laden, um dos radicais, líderes radicais do regime do Talibã, vai cometer ação de terrorista em relação aos Estados Unidos, ou seja, pelos quais são responsabilizados o regime do Talibã e o líder saudita, supostamente lá refugiado, Osama Bin Laden. Isso significa que da visão que se tinha de país amigo, de país assim, vamos dizer assim, financiador economicamente do território, passou a inimigo. Então, Operação Liberdade Duradoura como resposta aos ataques terroristas no World Trade Center. Consequência disso foi o surgimento da chamada doutrina Bush, ou seja, o presidente George W. Bush passa a desenvolver ações na tentativa de impedir qualquer outro atentado ocorra dentro da área dos Estados Unidos. Então, o que foi a doutrina Bush? Foi uma estratégia de segurança nacional dos Estados Unidos para manter o controle interno e também externo da segurança nacional. Então, primeiro tópico da doutrina Bush, política de combate ao terrorismo. Então, a ideia do Bush era basicamente essa: se algum país no mundo financiar ou aceitar ações de terrorismo, nós vamos invadir para impedir que essas ações cheguem até o nosso território. Segundo tópico, alteração dos padrões da política externa, típico da Guerra Fria, para a guerra preventiva, com intervenções frente a ameaças terroristas, como foi a invasão no Iraque em 2003, se eu não me engano. A invasão do Iraque foi uma ação preventiva desenvolvida pelo George W. Bush para impedir que o Iraque utilizasse armas de destruição em massa, ou seja, armas biológicas. Invadiu o Iraque, percorreu todo o território do Iraque e não foram apresentadas as supostas armas biológicas. Mas, em contrapartida, o Saddam Hussein foi perseguido, foi preso e acabou sendo morto por obra dos Estados Unidos. E os Estados Unidos passou por cima da própria ONU para a invasão do Iraque, porque alegou que tinha armas de destruição em massa e a ONU não tinha,
A ONU não tinha nada claro a respeito dessa situação das armas biológicas. Os Estados Unidos acabou invadindo. Claro que controlou e controla ainda hoje a extração do petróleo no território iraquiano. Outras determinações da doutrina Bush. Primeiro, alianças com outros países para derrotar o terrorismo, impedimento da ascensão de outra potência militar que pudesse rivalizar com os Estados Unidos. Por isso, o Irã, por isso, a Coreia do Norte são estabelecidas como países que formam o eixo do mal, porque é uma ameaça militar ao poderio bélico norte-americano. Então, o terceiro ponto diz assim: auxílio a países que incentivassem a liberdade econômica, ou seja, a países que intensificassem a abertura dos seus mercados para os produtos norte-americanos, ou seja, eu vou dar apoio ao país que abrir a sua economia para eu dominar um mercado interno deste determinado país. Então, isso ocorre a partir das relações dentro do Oriente Médio. O Oriente Médio, então, como nós podemos perceber, sempre foi palco de conflitos, sempre foi palco de desavenças, sempre foi palco de guerras constantes na região. Aí nós temos assim, cai o regime do Talibã, tá? Cai o regime do Talibã no Afeganistão. O partido Likud vence as eleições para o parlamento e o primeiro-ministro passa a ser Ariel Sharon. Em 2002, George Bush cita como representantes do eixo do mal os seguintes países, tá? Iraque, Irã e Coreia do Norte. Só que ainda nós podemos falar de outros países que integram o eixo do mal. Segundo o nosso material, ou seja, segundo o nosso livro-texto, deixa eu pegar a página correta para a gente poder falar, ok? A doutrina Bush coloca assim: os países do eixo do mal, Irã, Iraque, Coreia do Norte, e introduz também Cuba e Venezuela como países integrantes desse chamado eixo do mal. Por que Cuba e a Venezuela? Porque são países que são contrários à dominação norte-americana dentro do planeta, ou seja, dentro da espécie de dominação territorial e tudo mais, certo? Então seria hoje, tá? Hoje seria também a Coreia do Norte, o Irã, o Iraque, a Síria, a Líbia, Cuba e mais aqui no hemisfério sul a Venezuela. Se bem que hoje a Venezuela já não está tanto ameaçando a estrutura econômica norte-americana. Se você pegar, com exceção da Coreia do Norte e com exceção de Cuba, todos os outros países são produtores de petróleo, exercem fortes influências econômicas na região, ou seja, os Estados Unidos querem manter o controle da economia nessa área. Só que o potencial bélico da Coreia não é que o potencial bélico ameace exclusivamente a estrutura militar norte-americana. O problema são os aliados que a Coreia do Norte tem, como a própria China, como o próprio Irã. São dois grandes aliados da Coreia do Norte, e isso no Oriente. Então, isso mobiliza diretamente a ideia segundo a qual o poder norte-americano quer se espalhar por todo o território do mundo. Portanto, a doutrina Bush é o estabelecimento do combate antecipado de qualquer ações de terrorista. O eixo do mal, Coreia, Irã e Iraque, os principais países que compõem o chamado eixo do mal. Depois nós temos Cuba, Venezuela. Hoje nós temos a Síria, nós temos o Líbano, como durante o governo do ex-presidente, meu pai, acabei esquecendo o nomezinho dele
perdeu a eleição agora para o Biden. Meu pai do céu, como é que eu esqueço o nome de o Trump, perdão. O Trump, ele estava diretamente ligado a provocar uma guerra com a Síria. O problema é que os aliados da Síria impediram qualquer bombardeio militar norte-americano na área, impedindo, assim, uma guerra dentro do Oriente Médio. E ainda, diz assim, Bush quer Estados Unidos sem rival militar. Por isso, essa ideia do chamado eixo do mal. E ainda, tá? Acabamos de ver, já que falamos dessa posição, e Israel começa a construção do muro, o chamado Muro de Israel. A ideia é o muro para separar israelenses e palestinos. Iniciam a construção do muro em 2002. Em 2003, Estados Unidos invade o Iraque com auxílio da Inglaterra, sem a aprovação do Conselho de Segurança da ONU. Foi aquilo que nós falamos agora há pouco. Vai alegar a existência de armas de destruição em massa, acaba invadindo o Iraque. Em 2004, morreu Yasser Arafat. Portanto, da década de 60 até 2004, o interesse dele era a criação do Estado palestino, ok? Em 2005, Israel desocupa as colônias judaicas e vai desocupar a faixa de Gaza. Então, essa região, a faixa de Gaza, passaria a ter uma autonomia política e econômica na região. Tá? Aí o que acontece? A partir de 2010, certo? Deixa eu ver. A partir de 2010, nós temos movimentos dentro do Oriente Médio de libertação contra os governos autoritários. Começa no Egito, tá? No Egito passa para a Tunísia, a Síria passa por esse processo também, o Iêmen, Bahrein e a Líbia. Mais recentemente, o Egito passou pela experiência também da chamada Primavera Árabe. Em linhas gerais, o que foi a Primavera Árabe? Foi um momento em que esses países de política árabe começam a sofrer pressão da população, começam a sofrer protestos ligados diretamente à tentativa de uma abertura política, como se fosse uma ideia de democracia. Embora nós devemos salientar que o entendimento de democracia nos estados de origem árabe são diferentes da democracia do mundo ocidental. No Egito, os protestos inspirados na Tunísia, derrubam em 11 de fevereiro o governo de Hosni Mubarak, tá? 30 anos no poder. Veja, este indivíduo já estava 30 anos no poder. Portanto, tá? No Egito havia o desejo, havia os sonhos de uma troca dentro da esfera da presidência, do comando do Egito. Na Tunísia, foi o primeiro país a realizar os seus protestos, tá ok? O primeiro país a realizar os protestos em dezembro de 2010. Um jovem universitário foi proibido de vender legumes na rua e ateou fogo no próprio corpo em protesto. Foi o estopim para a revolta. Em 14 de janeiro, o então presidente Zine El Abidine Ben Ali, ou traduzindo somente o Ben Ali, que estava no poder havia 23 anos, foi obrigado a renunciar. Então, foi um movimento chamado efeito dominó nesses países de política árabe. Na Síria, os protestos na Síria começaram discretamente em março, mas com o passar do tempo, várias cidades foram aderindo. O presidente Bashar al-Assad,
que há 10 anos comandava o país depois de suceder o seu pai, Hafez al-Assad. Reprimiu com extrema violência os protestos que continuam no país. Até hoje, na Síria, o Assad está sob a administração e mantém sob ferro e fogo a contenção das manifestações dentro da Síria. No Iêmen, tá? Ali Abdullah Saleh está no cargo há 30 anos. Protestos para derrubá-lo começaram em 12 de fevereiro. Um dos agravamentos ou agravantes dos países é a presença das células do Al-Qaeda, um dos responsáveis por consecutivos atentados terroristas nos Estados Unidos. No Bahrein, um paizinho pequenininho, tá? Bahrein, um paizinho pequenininho aqui, tá? Deixa a gente mostrar aqui, bem aqui, englobando a região do Golfo Pérsico, diz assim: um pequeno reino árabe governado por Hamad ben Isa al-Khalifa, uma dinastia sunita, registrou em meados de fevereiro manifestações pró-democracia, organizadas principalmente pelos xiitas, que são majoritários na região. Sem conseguir reprimir as manifestações, o governo recorreu à ajuda da Arábia Saudita, portanto, dessa regiãozinha aqui. Tá? Os sauditas cederam apoio militar ao governo de Al-Khalifa para conter as manifestações. Analistas dizem que os movimentos pró-democracia no Bahrein foram dominados, ou seja, que o Al-Khalifa, com apoio dos sauditas, estabeleceram um controle do poder na região. Tá? Na Líbia, um dos maiores e mais sangrentos episódios, manifestações que ocorrem no universo árabe, a insurgência na Líbia contra Muammar Gaddafi, desde 1969 no poder, teve início em 13 de fevereiro de 2011, tá? Com a participação da Organização do Tratado do Atlântico Norte, ou OTAN. O país vive, desde então, uma situação de guerra civil, para você ter uma noção dos problemas que estão acontecendo na região do Oriente Médio. Os rebeldes tomaram Trípoli, que é uma grande região da Líbia. Tá? Recentemente, o paradeiro de Gaddafi ainda é desconhecido. Mais recentemente, tivemos a notícia da morte de Muammar Gaddafi, logo uma tentativa de reorganizar, tá? Uma tentativa de reorganizar a estrutura política na região. Então, esses países, tá, de política árabe, dentro do universo árabe, passam por diversos problemas na estrutura da manutenção do seu poder. Acontece que as ideias do mundo ocidental passam a estabelecer contato com o Oriente Médio e, a partir daí, a luta por direitos políticos, a luta por participação política na região, certo? Agora nós vamos fazer alguns exercícios, tá ok? Temos tempo ainda, deixa eu ver se nós temos tempo ainda. Deixa eu fechar aqui para tirar a nossa projeção. Deixa eu tirar a nossa projeção e a gente verificar o tempo. Tá? Temos ainda questão de 20 minutos. Nós vamos conseguir fazer pelo menos 2 ou 3 exercícios. Tá? Vamos pegar a página, deixa eu ver, é a página 36, exercícios sobre este capítulo. Por favor, capítulo 10, isso, a página 36. Precisamos fazer alguns exercícios. Então, vamos fazer exercício da página 36, que começa
com um exercício da nossa região, da Universidade Federal da Grande Dourados, tá ok? Então, pega, por favor, a página 36 do nosso livro de História. Diz assim o exercício. Universidade Federal da Grande Dourados, 2014. A globalização é um processo vinculado ao território, não apenas porque envolve nações e países, mas, sobretudo, porque a dinâmica econômica e ajuste produtivo dependem das decisões sobre investimentos e localização tomadas pelos atores econômicos, sendo também uma função de atração de cada território. Trata-se de uma questão que condiciona a dinâmica econômica das cidades e regiões e que, por sua vez, é afetada pelo comportamento dos atores locais. Teríamos, portanto, uma estreita relação entre globalização e a complexidade das redes, porque o exercício ele quer estabelecer justamente essa ideia que o Oriente Médio, dentro dessa possibilidade da globalização, como tem vivido, como tem estabelecido, como ocorre esse processo dos fluxos. Só que o exercício vai pegar diretamente na questão da própria globalização. Portanto, uma estreita relação entre a globalização e a complexificação dessas redes, porque intensificam somente os fluxos de mercadorias, não, mercadoria, cultura, comunicação e tudo mais. Letra B, intensificam-se fluxos de mercadorias, pessoas e informações, correto? Como, por exemplo, a Primavera Árabe, que passa a acontecer nesses países de política árabe do Oriente Médio. Essa Primavera Árabe foi uma consequência de diversos movimentos que estavam acontecendo na Europa e na América como um todo por democracia, ética na política e assim sucessivamente. Então, exercício número 1, resposta letra B. Vamos para o número 2, tá? A Universidade de Pernambuco, adaptada. Acredito que a maioria dos palestinos não morra de amores por Israel, mas eles aceitam a contragosto que os judeus israelenses não vão sair de lá. Da mesma maneira que os judeus israelenses, a contragosto, também aceitam que os palestinos estão aqui para ficar. Essa não é uma base para uma lua de mel, mas talvez para um divórcio justo, como o caso da República Tcheca e da Eslováquia, que nós vimos lá atrás. Os tchecos vão se separar dos eslovacos porque eles queriam um território próprio, queriam uma política própria, uma economia própria. O texto em questão do Nobel da Paz, Amos Oz, é uma reflexão sobre os conflitos no Oriente Médio. No contexto do século passado, o principal evento histórico considerado um marco desse conflito foi a implementação de um Estado árabe na região. Não, até hoje nós não temos a implementação do Estado árabe na região. Criação do Estado de Israel pela ONU em 1948. Pode ser a nossa resposta correta. Letra C. Edificação de um muro para a separação dos dois territórios. Nós vimos que a criação do muro começou em 2002, portanto, não é do século passado. Frustração de acordos de cooperação com a Liga Árabe, também não. Letra E, construção de assentamentos judeus nas regiões de fronteiras. Também não é assentamento judeu, é assentamento palestino. Portanto, nós vamos ficar com a letra B. Portanto, exercício 2, letra B. Exercício 3. Exercício 3. A Escola Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo.
No momento em que Israel e palestinos retomam as negociações de paz, após quase 3 anos de interrupção, cabe lembrar um momento referencial para essa questão. Encerrada a Segunda Guerra Mundial, sob o impacto da revelação dos horrores e dos campos de concentração nazistas na Europa. Na sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas em 1947, foi aprovada a Resolução 181, que recomendava. Tá? Isso é uma questão a ser considerada difícil, porque você não estuda essa resolução, você não vê em condição nenhuma essa resolução. Diz assim: a confirmação do mandato de ocupação britânica em toda a Palestina, onde deveriam viver como súditos dos britânicos, tanto judeus como palestinos. Não houve essa possibilidade. Letra B, a partilha da Palestina em 2 estados, um árabe e um judeu. Pode ser essa possibilidade, mas vamos analisar o restante para ver o resultado dessa nossa informação. Letra C, concessão de todo o território da Palestina para a criação do Estado judeu. Não foi todo, nós vimos 77% da região passou para o controle palestino. Então, não. Letra D, reconhecimento do direito dos árabes muçulmanos ao território da Palestina. Não foi reconhecimento aos judeus. E o estabelecimento de um mandato da ONU sobre o território da Palestina também não houve. Então, a única resposta que pode ser é a letra B, partilha da Palestina em 2 estados, um árabe e um judeu. O Estado judeu foi criado, os judeus ampliaram a dominação do território e os palestinos ficaram sem qualquer possibilidade de formar o seu Estado. Então, letra B também. Exercício 4. Em março de 2003, Estados Unidos e Inglaterra bombardearam intensamente a cidade de Bagdá, dando início à Guerra do Iraque, que derrubou o governo ditatorial de Saddam Hussein. A justificativa dada pelos Estados Unidos e pela Inglaterra para a Guerra do Iraque foi a de que o país, nós falamos agora há pouco, que o Iraque possivelmente tinha armas de destruição em massa, ou armas biológicas. Então, letra A, possuía armas de destruição em massa. Pode marcar como verdadeira a letra A, certo? Mais um para a gente poder encerrar. Da Unicamp, o exercício 5 da Unicamp. Então, nós dizemos assim, desde a queda do Império Comunista na Europa, nos anos de 1989, 91, ou seja, a queda da ex-União Soviética, assiste-se uma nova forma de messianismo político que consiste em impor o regime democrático e os direitos humanos pela força. Então, vamos analisar essa ideia. O quadro descrito pelo texto pode ser analisado, letra A, como uma herança das lutas anticolonialistas, exemplificada na organização de um Estado multiétnico, como aconteceu na África do Sul? Não, necessariamente não tem nenhuma ligação com essa ideia dos países que começam a chamada Primavera Árabe. Letra B, como parte da nova ordem mundial sob a liderança dos Estados Unidos e seu poder bélico em regiões como a Síria e o Afeganistão. Marca um asterisco aí, pode ser a letra B. Letra C, como o estabelecimento do princípio de que desestabiliza as lógicas internas de organizações, como ocorreu no Iraque e na
Iugoslávia não houve, e a ex-Iugoslávia não tem nenhuma relação de desestabilização interna. Foi uma questão externa com a União Soviética, joga fora. Letra D, como herança da Guerra Fria e como utilização da lógica militar que inviabiliza a adoção da democracia na região como a Ucrânia, joga fora também a questão da Ucrânia, portanto, a gente fica com a letra B, tá? Conseguimos fazer 5 exercícios, tá ok? Fica como presente para vocês os exercícios Enem, assim, da página 37 e 38, são também 5 exercícios básicos, 5 exercícios fundamentais que vão falar dessa situação, dessas estruturas dentro dos problemas no Oriente Médio, certo? Então, portanto, a gente fecha aqui a questão da frente D e vamos estabelecer novas visões a respeito da nossa próxima aula. Aliás, nossa próxima aula é amanhã. Então, para amanhã, não esqueçam de estar com o seu livro de história desde o início da aula para a gente poder resolver alguns exercícios que eu vou selecionar para amanhã para a gente poder resolver as questões, certo? Agradeço a presença de todos vocês na nossa aula. No meu relógio, faltam 8 minutos para as 11h55 e encerro aqui as nossas atividades, certo? Um bom resto de quarta-feira para vocês, tá? Um abraço carinhoso e um bom almoço. Beijo, beijo, beijo. Tchau, professor.